Bom dia, me chamo professora Evrenice. Hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula online. Bom? Nosso tema vai ser: a situação nutricional do Brasil está melhorando? O que vocês acham, meninos e meninas? A situação nutricional no Brasil está melhorando? Então, bora lá. Apesar de ainda convivemos com criança desnutrida e pessoas que passam fome, a situação brasileira, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é entendida como grave. O percentual de crianças com déficit de peso é considerado baixo. Antes de 2000, era comum, a gente se deparar com crianças em casos de desnutrição. Hoje não. Hoje melhorou bastante, A gente quase não tem casos de pessoas com desnutrição, tá? Principalmente crianças. Logo hoje, a situação financeira de quase todo mundo mudou bastante, Tem agora os benefícios do governo, alguns auxílios, que também contribuíram para a não desnutrição de muitas crianças que viviam em situações difíceis. A situação nutricional infantil melhorou bastante. Deveu-se à ampliação do acesso da população a serviços públicos, como saneamento, saúde e educação. Paralelamente, o índice de sobrepeso e obesidade aumentou na população adulta, revelando maiores riscos de saúde relacionados às doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de cânceres. Sabemos que o índice de pessoas portadoras de diabetes aumentou bastante. Tá? Hoje não é só adultos, não é só pessoas com sobrepeso que possuem a patologia. Hoje nós temos crianças, adultos, jovens, idosos que possuem essa patologia, que é a diabetes. Sabemos que tem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela que o indivíduo já nasce portando a patologia, e a 2 é adquirida ao longo da vida, por maus hábitos alimentares, e a genética também influencia bastante. O motivo dessa mudança em período tão curto relaciona-se ao modo de vida da população, especialmente na área urbana. Quase todo mundo que mora na área urbana passa o dia fora trabalhando, Passa o dia fora trabalhando, aí às vezes não tem tempo de se alimentar de forma adequada e num horário também adequado. Às vezes é corrido, e às vezes acaba se alimentando na rua, comendo qualquer comida, fora do horário, Então tudo isso contribui também para o aumento de peso. E a alimentação do indivíduo tem que estar relacionada com o dia a dia dele. Se ele for uma pessoa que não faz esforço durante o dia, passa o dia sentado, trabalha sentado, então tem que ser uma alimentação de acordo com a vida que ele leva, que ele tem. Se ele não faz exercícios, então ele tem que evitar o excesso de carboidratos, para não ganhar aumento de massa de tecido gorduroso. Atualmente, a mortalidade por doenças do aparelho circulatório é a mais alta. E a alimentação inadequada pode contribuir para o agravamento desse quadro. É o que eu falei agora há pouco. Considerando tais fatos, as ações de caráter preventivo, curativo e de reabilitação na área de nutrição revertem-se de fundamental importância. Tá? Então,
uma alimentação de acordo com a sua vida, de acordo com a sua rotina, tá? O ideal. Todos sabemos que uma alimentação saudável é fundamental à vida, porque nós somos o que nós comemos. Assim, a orientação dos profissionais de saúde quanto à sua importância deve ser prática constante, o que propicia maior conhecimento acerca dos padrões alimentares saudáveis, ajudando as pessoas a mudarem hábitos inadequados. Então, pelo menos uma vez ao ano, ir nutricionista ou em um nutrólogo, né, para fazer esse acompanhamento, para saber como é que está aí a nossa saúde em relação à nossa nutrição. O profissional de enfermagem, além de desempenhar seu papel fundamental, o cuidar da população, deve conscientizar-se de que uma alimentação correta assegura mais saúde, menos doença e melhor qualidade de vida para as pessoas. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aí temos aqui a dietoterapia, já até falei um pouco para vocês sobre a dietoterapia, né, que é tratar enfermidades através da ingesta de alimentos. Aí temos alguns tipos de dietas, né? Alguns tipos de dietoterapias. Entre as dietoterapias que são frequentemente adotadas pelo nutricionista com base em condições ou enfermidades do paciente estão a dieta hipercalórica, tá? Se é hiper, é muita, alta, o acréscimo. E se é hipo, é baixo, tá? Bora lá, dieta hipercalórica, extremamente rica em energia, fundamental para tratar a desnutrição. Recomendada para pessoas que estão em caso de desnutrição. Aí temos a dieta hiperproteica, rica em proteínas. Ela é utilizada tanto em casos de desnutrição, como também em pacientes com dificuldade para a metabolização dos alimentos. Então, cada tipo de dieta recomendada para uma enfermidade X, tá? Toda enfermidade que o paciente se encontra tem que ser avaliada pelo nutricionista ou pelo nutrólogo. Aí, a partir daí, que ele vai prescrever a dieta que a gente deve orientar os clientes a aceitar. Aí tem a dieta hipossódica, hipo é baixo, pobre em sódio, indicada principalmente para os indivíduos com hipertensão. E temos a dieta hipoproteica, com poucas calorias, para os indivíduos que precisam controlar a ingestão das mesmas. Além disso, existe também as dietas hipo ou hiperglicídica. Dieta hipo ou hiperglicídica, dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda e a dieta normal, também conhecida como dieta livre. São aquelas dietas que a gente sempre observa no prontuário dos nossos clientes, que devem ser seguidas, tá? Seguidas à risca. Se o paciente não aceitar, tá sempre falando a importância da ingestão da mesma, tá? Porque se não se alimentar de forma correta, dificilmente a medicação vai fazer o seu devido efeito. Aí temos necessidades nutricionais nas diversas fases da vida, desde os 6 meses até a fase da velhice. Todos nós necessitamos de uma alimentação correta e eficiente para nos mantermos ativos e podermos desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Ao se alimentar, todos os nossos nutrientes, ao entrar no nosso intestino, todo o nosso organismo pega todos os nutrientes que ele necessita para realizar nossas funções vitais e o restante é eliminado e um pouco também é armazenado em forma de tecido adiposo. Já diziam os nossos avós que saco vazio não para em pé. Levamos em consideração as diversas fases da vida e, por analogia, comparamos aos diversos tipos de tamanhos de saco. Podemos com certeza afirmar que as necessidades nutricionais diárias variam com a idade e com o estilo
de vida de cada indivíduo. Como a gente já falou também. Com certeza, crianças em fase de crescimento devem ter um volume alimentar diferente se compararmos a adultos com vida sedentária, adultos com vida corrida, esportivas e idosos. Crianças de 0 a 6 meses, alimentação exclusivamente do aleitamento materno, tá? Depois de 1 ano e meio, ela pode se alimentar de acordo com a alimentação da casa, mas com algumas restrições. No fundo, a ingestão alimentar deve responder a uma formulação bastante simples, onde a quantidade e a qualidade dos alimentos devem respeitar a proporcionalidade da pirâmide alimentar, tá? É sempre bom que a gente, de vez em quando, aí, dê uma olhada também na pirâmide alimentar. Quais são os alimentos que eu devo consumir 1, 2, 3 vezes ao dia, tá? As porções são o que a gente falou sobre os grupos alimentares. São 6 grupos, tá? Que de acordo com a pirâmide alimentar. Do ponto de vista energético, podemos levar em conta que o ideal para cada fase da vida é diferente. Enquanto as crianças em fase de crescimento necessitam de um maior aporte proteico calórico, idosos e inativos devem ter uma alimentação que supra somente as suas necessidades diárias, tá? Os idosos que têm a vida sedentária, que não trabalham mais, passam o dia em casa, então ele deve ter uma alimentação que supra somente as necessidades dele diárias, tá? Sem falar, gente, que a alimentação do idoso, um idoso de 85 anos, 80 anos, 70 anos, a alimentação dele tem que ser diferenciada do restante da casa, tá? Logo, devido ele já não ter quase todos os indivíduos que chegam a essa idade, 85 anos, dificilmente ele chega com uma arca dentária perfeita, tá? A maioria usa prótese dentária, às vezes não tem todos os dentes, tá? Então dificulta bastante a mastigação, tá? E sabemos que a digestão começa na boca, os dentes ajudam bastante. Se não tem mais dentes, tem que ter uma comida diferenciada, mais pastosa. A epidemia de gordinhos com o qual nos deparamos nos dias de hoje decorre de uma ingestão de substâncias altamente calóricas. Aí eu trouxe alguns fast foods, né, que são os hambúrgueres, sorvetes, chocolates, frituras, refrigerantes, são alguns dos exemplos de substâncias altamente calóricas, né? E a gente observa que esses fast foods, essas alimentações estão cada dia mais nas nossas alimentações. A gente acaba se alimentando desses alimentos por ser mais fácil o preparo, né? Toda vez que fizemos uma ingesta que gere mais caloria do que necessitamos, reações metabólicas inativas do nosso organismo farão com que o restante das calorias não consumidas seja armazenada em forma de gordura, para ser usadas em um período posterior, e assim engordamos. A maioria das crianças, como elas não têm o hábito de se alimentar de forma não é de forma adequada, sim, em formas, uma alimentação de legumes, verduras, frutas, tá? Temos 10 crianças, eu acho ali que tem 4 que não gostam de frutas, verduras, legumes. É comum a gente se deparar com mães e pais, olha, meu filho não gosta de couve, meu filho não gosta de abóbora, nem de cenoura, né? Mas a gente tem que insistir, falar os benefícios desses alimentos para que as nossas crianças consumam. Em contrapartida, toda vez que ingerimos uma quantidade de calorias inferior às nossas necessidades, o sistema metabólico vai usar as nossas reservas existentes e dessa forma emagrecemos. Atividades físicas consomem altos níveis de caloria, o que faz com que sejam elas indicadas em todos os processos de perda de peso. Aí temos aqui a alimentação do adulto. Na idade adulta, é preciso preservar bons hábitos alimentares e adotar atitudes saudáveis, como atividade física, com regularidade
para prevenir obesidade, aumento do colesterol ruim. Qual colesterol ruim? O HDL. O LDL. Pressão alta e outros riscos associados à vida agitada. A falta de informação ou comodismo também influencia aí para o aumento de peso, tá? Alimentação saudável, rico em fibra, né, que facilita aí o trânsito intestinal. Nessa fase, a boa alimentação é fundamental para a manutenção e defesa do organismo. As exigências nutricionais do adulto vão depender da atividade física, massa corporal e da idade. Nas mulheres, depende ainda se estão grávidas ou amamentando. O tamanho e a composição do corpo O tamanho e a composição do corpo pode influenciar no gasto de energia. A atividade física é outro fator fundamental para a definição da dieta alimentar do adulto. O seu mundo gira em torno do trabalho e é de acordo com a atividade exercida que se planeja a sua alimentação, como também eu já falei. Os principais cuidados com a dieta desse grupo são evitar o excesso de carboidratos, se você não tem uma vida esportiva, pois não há pouco gasto de energia. Por causa da baixa atividade física, consumir mais fibras para favorecer o funcionamento do intestino. Fazer algumas atividades físicas regulares, como ginástica, caminhada, natação, entre outras. Aí temos as necessidades e recomendações nutricionais para o adulto. Alimentar-se bem nem sempre significa comer muito ou comer pouco. A alimentação pode ser equilibrada e conter alimentos variados. A quantidade vai depender principalmente da atividade física. Se eu não faço atividade física, então deve comer menos ainda. Não fazer refeições volumosas. O ideal é fazer ao longo do dia pelo menos 3 refeições diárias e pequenos lanches nos intervalos de cada refeição. Nesse intervalo é bom que sempre se alimente de uma alimentação natural. A ingesta de uma fruta, tá? Não pular refeições, especialmente o café da manhã, né? E o café da manhã é uma refeição que tem muito adulto que pula, né? Comer com tranquilidade, em horários regulares e longe da televisão. Já falei para vocês por que a gente deve comer longe da televisão. Mastigar bem os alimentos, também eu já falei a quantidade de vezes que a gente deve mastigar os alimentos, tá? Aumentar a ingestão de fibra para facilitar o trânsito intestinal, para que o indivíduo venha defecar todos os dias, que o ideal é que o indivíduo defeque todos os dias. Aí eu trouxe alguns alimentos, cereais integrais, né, que são ricos em fibra para facilitar o trânsito intestinal. Verduras de folhas, frutas com cascas e bagaços, entre outros. Dá preferência aos óleos vegetais. Só lembrando, gente, o óleo de dendê, azeite de oliva, tá? Não é recomendado que leve ele a altas temperaturas. O ideal é que consuma ele in natura, tá? Diretamente do vasilhame, nas saladas. Reduzir o consumo de sal e açúcar também. Preferir as temperaturas, os temperos e as ervas aromáticas. Quanto mais natura, melhor também. Preferir as frutas e hortaliças cruas. Ingerir o cardápio diário, pelo menos uma fonte, incluir no cardápio diário pelo menos uma fonte de vitamina C. Aí eu trouxe uma laranja, ou um limão, uma acerola, né? Umas 4 acerolinhas, ou um suco de acerola natural ali, feitinho da hora, diretamente da fruta. Ou um pedaço de 2 fatiinhas de abacaxi, caju, entre outros. Evitar frituras e carnes gordurosas, né? Que são aquelas carnes mais suculentas. Tem que ser evitadas. Dá preferências às preparações assadas.
grelhadas ou cozidas com pequena quantidade de óleo vegetal e sal também, e temperos industrializados. Não esquecer de tomar água, apenas evitar os líquidos durante as refeições. Tá? O recomendado é que a gente consuma água uns 30 minutos depois da alimentação para uma melhor digestão dos alimentos. As mulheres devem consumir mais alimentos ricos em cálcio ao longo da vida, a fim de evitar osteoporose. É importante ler os rótulos dos alimentos industrializados para conhecer o valor nutritivo e saber fazer escolhas saudáveis. Equilibrar o consumo de alimentos com atividade física realizada. Quem comer menos do que precisa poderá ficar com baixo peso. Se comer mais, poderá ficar com sobrepeso. As dietas devem ser individuais, como também eu já falei. Se a dieta da colega for nutrólogo ou nutricionista, ela está seguindo a dieta dela, nada de fazer a cópia e seguir também. O recomendado é que cada indivíduo vá ao nutricionista ou em um nutrólogo para estar fazendo a sua avaliação e a partir daí fazendo uma dieta específica de acordo com a sua rotina, com o seu organismo, com o seu tamanho, com o seu corpo e assim sucessivamente. Respeitando o ritmo e as necessidades de cada indivíduo. Praticar exercícios físicos regularmente proporciona inúmeros benefícios ao organismo e à mente. Caminhar, fazer um esporte prazeroso, entre outros. Aí temos aí o colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol bom, o HDL, tem a função de retirar o colesterol mal do corpo e levá-lo para o fígado. Ao chegar ao fígado, ele será metabolizado e eliminado do organismo. Aí temos o colesterol ruim, é perigoso, pois leva ao acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, diminuindo o fluxo de sangue para órgãos importantes, como coração e cérebro, podendo levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, por exemplo. Temos o saneamento básico, tá? O saneamento básico também está relacionado com o nosso viver saudável. Então, bora lá. Conceito de saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Sua importância. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgotos leva à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil com relação à mortalidade infantil, melhoria na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos. A importância do saneamento básico. Sem falar na melhoria da saúde como um todo, né? Um bairro que tem uma infraestrutura, não tem esgoto a céu aberto, né? Então esse bairro dificilmente vai ter doenças relacionadas à falta de higiene, à falta de saneamento básico, né? Como as verminoses, leptospirose, entre outras. Aí temos o termo desnutrição, né? O que seria desnutrição? Desnutrição é um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Dependendo da gravidade, a doença pode ser dividida em primeiro, segundo e terceiro grau. Existem casos muito graves cujas consequências podem chegar a ser irreversíveis, mesmo que a pessoa continue com a vida. Entretanto, a desnutrição pode ser leve e traduzir-se sem qualquer registro de sintomas numa dieta inadequada. Aí temos alguns fatores de risco para criança. Crianças provenientes de família de baixa renda apresentam um risco maior relacionado à deficiência de
alimentares, deficiências alimentares, que dependendo da renda familiar, né, tem criança aí que não se alimenta de forma adequada de acordo com a idade, fazendo a ingesta de todos os alimentos de acordo com a idade dela. Né, um alimento rico em cálcio, em fósforo, em ferro, porque ela está em fase de crescimento, é ideal que ela consuma esses alimentos para o crescimento do corpo. Além disso, condições sanitárias precárias contribuem para o aparecimento de infecções, parasitose e da desnutrição. O termo desnutrição refere a um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção dos nutrientes. Dependendo da gravidade do quadro clínico, essa doença pode ser dividida em primeiro, segundo e terceiro grau, como já falei. Alguns sintomas: cansaço, enjoo, desmaio, crescimento deficiente da criança. Tem criança que não cresce de acordo com a idade, tá? Tem 10 anos, mas ele é muito pequeno, tá? Tem que levar no nutricionista ou no nutrólogo para fazer esse acompanhamento. E hoje também temos crianças que estão crescendo além, né, da idade, né? Tem vários fatores, o ambiente que ela vive, a alimentação, tá? Tudo isso tem que ser analisado. A perca de peso e da diminuição da resposta imune do organismo são alguns dos sintomas os sintomas que se deve estar atento no âmbito de um possível quadro de desnutrição. Em geral, essa doença associada à nutrição pode ser corrigida com a reposição dos nutrientes de que carece a pessoa. E se resultar de algum problema específico do organismo, com um tratamento adequado que trave e inverta a deficiência nutricional. Se não for detectado a tempo, ou se a pessoa em causa não for devidamente assistida por um médico, o nutricionista pode dar origem a algumas deficiências, seja mental ou física, e outras complicações, inclusive ser mortal, tá? Então tem que tratar a desnutrição, tá, com acompanhamento médico. A desnutrição é de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, a principal causa de mortes lactantes e crianças novas em países em vias de desenvolvimento. Por essa razão, prevenir essa doença tornou-se uma prioridade para a Organização Mundial de Saúde. Temos algumas imagens aí, né, de uma criança aí totalmente desnutrida. A gente observa aí que não tem tecido adiposo, quase não existe tecido muscular, né? Tá aí literalmente uma pele e osso. A gente observa aí que o abdômen bem globoso, tá? Devido aí pode ser várias patologias, pode ser a presença de verminose, pode ser o aumento do baço, né? Aumento do fígado, tá? Devido a alguma patologia que o mesmo pode estar portando nesse momento. Outras imagens, tá? Hoje não é mais comum a gente se deparar com situações de desnutrição infantil, como eu já falei nos slides anteriores, e o porquê. Se a gente se deparar hoje com um caso de desnutrição, esse caso tem que ser investigado. A gente vai perguntar como é que essa criança é tratada dentro de casa, a gente pergunta a renda do pai, como ele convive com a criança, porque às vezes a gente sabe, né, que às vezes a gente se depara com criança que está em caso de desnutrição, mas por maus tratos. Ela tem dificuldade de ficar em pé, né, porque fica bem frágil. Consequências clínicas da perda de peso do paciente hospitalizado, né? Aí temos o aumento do tempo de internação hospitalar. Se ele está perdendo peso, se ele não está se alimentando, não está ingerindo os alimentos, tá? Então o corpo dele vai ficar o organismo dele vai ficar mais exposto a adquirir qualquer patologia, vai ficar menos imune, o sistema imunológico dele vai cair muito,
Então o tempo de internação hospitalar pode aumentar, tá? Porque nós sabemos que mesmo a pessoa tomando a medicação correta, mas se ela não se alimentar, dificilmente a medicação vai fazer efeito. Tem hospitalização não planejada, complicações e infecções. Aí temos a diminuição da qualidade de vida, do estado funcional, da resposta à terapia, que é as medicações, também aí a diminuição da imagem corporal. Algumas imagens. Dificilmente uma criança nessa situação ela consegue deambular, ela consegue andar sozinha. A gente observa aí duas situações, mas os dois estão em estado de desnutrição, tá? A gente observa que esse aqui do lado direito, ele não está gordinho, né? A gente observa que ele está bem demasiado, tá? Ele está bem inchadinho, não está gordinho, não está um bebê natural, não está com a saúde ótima. Nenhum dos dois, né? Então, bora lá. Consumo inadequado dos alimentos ajuda a perca de peso, crescimento deficiente, baixa da imunidade, danos da mucosa, doenças, aí trouxe, né? Incidências, gravidade, duração, perda de apetite, perda de nutrientes, má absorção e alterações no metabolismo. Aí temos consequências clínicas da desnutrição. Quando uma pessoa que está sofrendo de uma doença perde de 10 a 20% do peso do seu corpo, uma deteriorização significativa para a função corporal pode ocorrer. Isso reduzirá a velocidade da recuperação e poderá terminar levando à morte. As funções muscular, respiratória e termorreguladora poderão ser prejudicadas. As respostas imunológicas serão diminuídas, a resistência à infecção diminui e a cicatrização de feridas será retardada, devido ao sistema imunológico estar prejudicado. No caso de uma perda de peso mais grave, ambas as funções cardiovasculares e gastrointestinais são prejudicadas. Os pacientes também podem sofrer psicologicamente quando eles estão desnutridos, tornando-se deprimidos e apáticos. Aí temos a perda da resistência muscular. A perda da resistência muscular leva a uma redução na mobilidade, deambulação, e na independência, o que juntamente com a reserva de gorduras subcutâneas reduzidas aumenta a incidência de persistência de complicações, tais como quedas e feridas por pressão. Aumento das fraturas, consequentemente. A desnutrição pode ser considerada um fator de risco para a fratura do quadril, podendo acelerar a perda da massa óssea, dependendo da idade, uma vez que as dietas deficientes em cálcio podem levar à osteoporose. Por isso que eu falei para vocês, toda dieta tem que ser supervisionada, tem que ser orientada, tá, de acordo com o seu perfil. A coordenação prejudicada, que também ocorre com a desnutrição, aumenta a probabilidade de queda, levando a diversas fraturas. Cicatrização retardada de ferimentos, o sistema imunológico, quase zero. Não tem a ingesta de alimentos, né, e os alimentos que dão força ao nosso sistema imunológico. Um problema particular entre os pacientes cirúrgicos desnutridos é a cicatrização retardada dos ferimentos. Aí temos situação saneamento no Brasil. 83,3%
dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água. São mais de 35 milhões de brasileiros sem o acesso a este serviço básico, tá? A cada 100 litros de água coletada e tratada, em média, apenas 63 litros são consumidos, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? 2015. Ou seja, 37% da água no Brasil é perdida, seja em vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, tá? Tem muitas pessoas que usam a água potável de forma inadequada, lavando calçadas, entre outros. 4 milhões de habitantes ainda não têm acesso ao banheiro, tá? Tem pessoas que têm ainda aquele banheirinho, aquela privada no fundo do quintal. É difícil hoje, né? Em 2020 é difícil ter essas situações aqui no município de Imperatriz. Mas às vezes a gente observa nas cidades vizinhas, interiores bem afastados, ainda tem aquele banheirinho que é aquela privada fora da residência, tá? E aquelas privadas, né, contribuem bastante para o aparecimento de várias doenças. Trouxe aí uma imagem, né, que era comum, quase todas as casas possuíam a privada. Hoje foi erradicada, quase não tem, mas a gente de vez em quando se depara. Falta de saneamento básico também contribui para o fator de desnutrição, aparecimento de várias doenças, parasitoses, verminoses. É até difícil para você manter, né, a criança livre, né, dessas patologias relacionadas à falta de saneamento básico, se seu bairro não tem um saneamento básico, sua casa não tem uma infraestrutura. As crianças são as mais vitimadas, né, por essas situações. Use sempre uma linguagem clara para a população, assim tornando um bom relacionamento população e profissional de saúde, tá? Como eu sempre falo em sala de aula, nós vamos tentar se aproximar cada vez mais do nosso cliente e sempre falando uma linguagem clara que a população venha entender, tá? Nós vamos usar os nossos termos técnicos, aprender cada vez mais os nossos termos técnicos, mas nós só vamos usar quando for preciso, vai depender do nosso quadro de cliente, tá? Nós só vamos usar os termos técnicos quando nós entendermos que nosso paciente está entendendo. Tá? Nada de estar falando uma linguagem que o seu cliente não entenda. Tá? Então, a gente vai procurar sempre manter um bom relacionamento população e profissional de saúde. Tá bom? Atenda bem seus clientes. Tá? Se for possível, tire todas as dúvidas relacionadas ao tratamento. Tá? É bom que você saiba todo o tratamento que seu cliente está passando, para que se ele tiver alguma dúvida, que você venha tirar. Tá? Se você souber. Caso ao contrário, não fale o que você não sabe, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Nossa aula. E sábado que vem tem mais, tá? Sábado que vem nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, tá bom? Um cheiro, um bom dia e fique com Deus, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, gente, tire comigo, tá? No meu PV ou no grupo com a líder.